11 horas 25 minutos, bom dia, Patrulha RB, aqui na sua RB 790. O nosso tema agora é como economizar na compra do material escolar. Para quem tem filhos, um dos maiores gastos no início do ano é com a compra do material escolar. Muitas vezes, por falta de educação financeira, as despesas se acumulam e as famílias se perdem diante de tantas contas para pagar, muitas vezes ultrapassando até o limite do orçamento financeiro. O maior desafio é como economizar dinheiro sem ter que abrir mão de levar para casa itens que as crianças querem e necessitam no dia a dia escolar. Para falar com a gente aqui com produção de Carlos Augusto, a Marta Andrade, economista. Marta, bom dia. Bom dia aos rádios ouvintes da RB. Gostaria de agradecer antecipadamente aqui o convite para estarmos conversando de um assunto de grande relevância, sobretudo para o momento, né? Que é o início do ano letivo. Isso, Marta, um diagnóstico financeiro antecipado ajuda a fazer com que os pais comprem apenas o que é realmente necessário? Sim, sem dúvida. É fundamental, né, que as pessoas saibam, na verdade, né, qual é o seu orçamento, né? Ela tenha esse planejamento o tempo todo muito certinho. Né? Se a pessoa sabe, olha, eu recebo tanto e esse dinheiro eu consigo fazer uma planilha organizada dos meus custos, das minhas despesas, eu posso naturalmente criar o que a gente chama de hierarquia dos gastos, né? Para que eu possa então priorizar o que é mais importante, deixar para depois o menos importante. Obviamente isso me dá uma condição melhor de administrar o meu dinheiro, e isso é muito necessário, sobretudo porque as pessoas entendam a importância da educação financeira, né, do seu orçamento. Então é importante essa questão de você estar sempre essa ideia clara de priorizar e de saber o que é mais importante, para que você possa não furar o orçamento ou ultrapassar o seu orçamento e ficar em déficit, na verdade, financeiro. Bom, quem compra antecipadamente tem mais chances de economizar, já que normalmente ainda existe variedade de produtos disponíveis aí nas gráficas e papelarias. Sem dúvida, sobretudo falando de material escolar, à medida que você consegue essa lista de material e buscar com muita antecedência, né, fazer o levantamento de preço, enfim, você pode ter acesso aos preços do mercado para exatamente poder fazer as melhores escolhas, né, pagar menos por isso. Então, se antecipar é sempre a palavra de ordem. É importante que isso aconteça, até porque se você deixar para cima da hora, a tendência é você não achar os produtos, e aí aquela velha lei de mercado. Se falta produtos no mercado, exatamente, se a demanda aumenta, obviamente os preços vão aumentar, e aí você não economiza nada, pelo contrário, você passa a pagar mais caro por isso. Então, se antecipar é importante, sobretudo porque você tem uma variedade maior de produtos, sobretudo também uma variedade também de preços, e aí você pode economizar com isso. Bom, fazer as compras aí do material escolar em conjunto com outros pais pode ser uma alternativa aí para quem quer gastar menos ou não? Sim, isso é uma prática usada, né? Às vezes até no dia a dia, corrida das famílias, isso acaba ficando um pouco mais difícil essa organização, mas isso é muito comum e é aconselhável se fazer, porque as famílias se reunindo, elas conseguem barganhar melhores preços, melhores descontos, procurar os estabelecimentos e fazer então as melhores compras para os seus orçamentos, sem sombra de dúvida, é uma grande opção. Bom, em relação ao aproveitamento de itens que sobraram do ano letivo passado, pode ser uma boa alternativa aí de economia? Com certeza, se tratando de um item que pode ser reutilizado e ele vai atender as necessidades no ano seguinte do aluno, por que não reaproveitar, né? Por que não usar de novo, novamente? É importante isso, não tem razão para se comprar, e levando em consideração que o item, enfim, o material está em plenas condições de uso, atendendo as necessidades da criança, do aluno, enfim, ele pode naturalmente ser aproveitado, uma forma também importante de economia. Outra questão é em relação à lista. Essa lista pode ser entregue na papelaria antes para fazer uma cotação? Seria uma facilidade aí para os pais, né? Sim, sem dúvida. Os pais podem ter essa opção de entregar a lista, de pegar, fazer tomadas de preços, que isso faz naturalmente, é uma prática de pesquisa de preço. Como também isso também não limita o pai de exatamente fazer isso, se ele tiver uma disponibilidade de tempo maior em cada livraria, em cada estabelecimento, cotando o preço um a um, podendo inclusive conhecer a variedade dos produtos, as especificações de cada produto, formas, modelos, marcas, preços, enfim, é uma oportunidade também de ele poder acompanhar mais de perto.
Bom, com relação aos filhos, eles devem acompanhar os pais aí nessas compras? É uma questão, né? E falando aqui como economista, é uma tarefa árdua e difícil. Eu digo pelas minhas, né? Quando eu gosto que todo pai e mãe, quando leva seus filhos para o mercado, em qualquer estabelecimento, e as pesquisas comprovam claramente isso, eles gastam mais. Eles acabam, as crianças demandando alguma coisa ou outra, os pais tentando atender. Mas é importante dizer que esse é um momento também importante para a criança, né? A criança quer contribuir, quer participar daquele momento. O que eu digo é que precisa se ter uma sintonia, uma conversa antecipada com a criança para que ela consiga entender bem os seus limites. Né? E se isso puder ser feito de forma plenamente organizada, sim, por que não levar a criança? Até porque ela acaba também fazendo essas escolhas, podendo participar desse momento importante, ela que vai ficar com aquele material durante aquele período letivo, sobretudo porque a gente percebe que a criança começa a valorizar mais esses produtos, não? Então ela começa a ter mais zelo, mais cuidado, e isso é importante. Mas volto a dizer, se é uma criança aquela que faz uma birra e que quer o que ela quer, aí tem que se trabalhar isso. Mas se puder conduzir isso bem, é um momento também importante, e eu vejo a importância da criança, volto a dizer, com esse equilíbrio, né? Bom, Marta, na hora de fazer o pagamento, diante do valor que deu a compra, como deve ser conduzida a negociação aí com o dono da papelaria? Bom, a negociação tem que ser feita o que for melhor para as partes, né? Sobretudo o que é melhor para o cliente. Você tem que negociar o que de fato você pode pagar e como você pode pagar. Então a forma de pagamento é aquela que cabe no seu bolso, como a gente costuma dizer. Mas a gente sempre diz, a compra à vista é ainda a melhor opção, sendo que a partir daí você pode garimpar um desconto e aí você pode ter aí uma economia significativa nesse sentido. Então, vai negociar o que você pode pagar, como você pode pagar é a melhor forma para você. Aí tem que ter aquele jogo pedidozinho de de desconto, né? O pedido de desconto e o verdadeiro choro, como a gente fala, né? Isso é importantíssimo. Bom, Marta, com relação a marcas, né? Tem muitas marcas aí que influenciam aí, né? Até a caneta do Homem-Aranha, a borracha, essa coisa. E você tem ali uma caneta que tem o mesmo desempenho ali, né? É importante chamar atenção isso aí, porque e aí é muita a questão do marketing envolvido nessa questão. Se trata de, sobretudo das crianças, querem o que é de moda, qual modelo, aquele livro, daquele tema, enfim. E aí a criança quer, e muitas vezes alguém quer comprar, e você compara um caderno ao lado com as mesmas funções, especificações, enfim, só que não tem a capa da tal temática importante, modelo, enfim. Mas você consegue, e aí às vezes esse produto, por ter esse diferencial, acaba sendo mais do que o dobro do preço. Então tem que pensar, ponderar direitinho, ver qual é o seu orçamento, se você consegue fazer, atender a criança, mesmo ao mais velho que não consegue, tem que parar e perceber e ver que isso dá uma diferença muito grande no orçamento quando você faz a opção de fazer essa compra, que tem esse diferencial, que na verdade não é um diferencial que não muda muito a prática, a condução, a especificação do produto na questão da utilidade e até mesmo da qualidade dele. Então é importante perceber isso, que a marca com certeza faz a diferença, enfim, qualidade também. Bom, normalmente, quais são os itens que pesam mais em termos de preço nas listas fornecidas aí pelas escolas? Ainda assim, também temos que levar em consideração a série da criança, enfim, idade e tudo mais, mas leva-se em consideração que o livro didático é um peso ainda significativo no orçamento. Mas quando a gente vai pegar aquelas listas que cada vez mais são cada vez maiores, com vários itens, com vários produtos cada vez mais específicos, e aí você vai colocar sobretudo os produtos que são utilizados em aulas de arte, enfim, e que você vai ver um diferencial de uma tinta guache, que muitas vezes você compra um tubinho por quase R$6, enfim. Então você para perceber no orçamento e você vê que fica muito caro, mas ainda leva em consideração os livros didáticos, que é o maior investimento que se faz quando se trata de material escolar como um todo, quando se trata de um objetivo. Bom, ter uma conversa franca com os filhos em relação à disponibilidade financeira da família para a compra do material é algo que os pais devem fazer aí para ter uma compra sem surpresa, né, no caso de passar do limite. Sem dúvida, isso é muito importante. As crianças precisam saber, os pais precisam conversar com as crianças, obviamente respeitando a idade, né, enfim, o grau de maturidade da criança, mas colocar muito claramente para elas que existem limites. Na verdade, os pais recebem, trabalham
recebe, não tem despesas, que são muitas despesas com lazer, despesas com educação, de alimentação, vestuário, enfim. E tudo isso tem que estar muito bem planejado. E a criança precisa entender que existem limites também quando se trata de finanças. E cada vez mais, se ela puder participar disso, entender isso melhor e mais educado, certamente, essa criança será na vida adulta. E lembrar as crianças também que ainda tem a mensalidade escolar, né? Além do material. Além do material, tem a mensalidade, uma criança que faz um curso de idiomas, uma criança que faz, sei lá, uma atividade esportiva, enfim, você coloca tudo isso no orçamento, isso tem um peso significativo e a criança precisa já participar disso, para que ela possa também se limitar nas suas vontades e desejos, obviamente. Bom, e quando o dinheiro está muito curto e não dá para comprar de uma vez só todo o material escolar, vai ter que ter uma prioridade ali, né? Tem, sem dúvida. Às vezes recebe uma lista imensa, a lista é enorme, muito comprida, geralmente curto, como a gente poderia dizer. E aí é muito possível que esse pai perceba que existem prioridades daqueles itens, né? E ele muito claramente, até mesmo busca a escola, conversa na escola, um coordenador, enfim, daquela escola, e consiga dizer, olha, eu vou comprar material, mas não posso entregar tudo de uma só vez, é uma questão de orçamento, mas vamos aqui definir o que são as prioridades desses itens e eu fazer essa compra em 2 momentos e levar no primeiro momento. Isso é possível, é facilmente administrável, a escola tem que entender isso. E se isso acontece, isso tem que ser resolvido da melhor forma possível, sem comprometer a educação, né, e as atividades da criança. Geralmente a gente sabe que tem diferenças aí de uma papelaria para outra e tal. O certo seria pechinchar. Pechinchar. Ou fazer uma cota, sair na cidade, girar. Cotação. E às vezes as pessoas olham e dizem, mas é perder tempo. Gente, não é. Você, na verdade, você se dedica ao tempo e é necessário fazer isso, porque isso te dá um diferencial. E mesmo que você diga, estou perdendo tempo aqui, você está ganhando algum grau de economia, algum valor em economia. E você tem que colocar essa análise de custo-benefício. Mas é importante, sim, se pesquisar de loja em loja, fazer um orçamento, com base na lista, fazer uma cotação de preços, levar para casa, analisar e aí saber naturalmente o que comprar e onde comprar, quando comprar e como comprar. Então é importante esse diferencial, a garimpagem é fundamental. Isso que vai dar esse diferencial para te dar a economia, porque existe uma grande diferença de um mesmo produto numa loja ao lado. Esteja certo disso. Seria um erro o pai, eu tenho que trabalhar, deixa a primeira que eu entrar aqui, eu vou comprar. E isso acontece muito, acontece aquela loja, sobretudo, que coloca muito claramente uma promoção ou outra de um determinado produto, que isso na verdade acaba chamando o cliente para a loja e ali mesmo o pai acha que está tudo mais em conta, está tudo mais barato, sem fazer pesquisa de preço e aquele item ou outro que estava mais em conta em relação a preço de mercado, não se compensa, obviamente, quando se compara com os outros produtos que estão certamente mais caros, muitas vezes mais caros, e aí essa economia acaba indo por água abaixo. Importante levar em consideração isso. Tá? Bom, Marta, os itens proibidos, né, aqueles chamados proibidos, né, que as escolas podem exigir do aluno, o que não pode ser exigido aí, nesses chamados itens proibidos? É importante que a gente saiba que existem exatamente esses itens, que são considerados como os itens coletivos, que eles são proibidos na lista de material escolar, sobretudo de acordo com a lei de 2013, que é a lei 2.886, que preconiza fatalmente isso. É importante que os pais entendam que existe uma lista também no PROCON, que define lá quais são os produtos que não podem ser cobrados pelas escolas. Os pais precisam entender isso. Mas se tratando de alguns, exemplos de alguns, o papel higiênico, enfim, aquela fita adesiva, o papel de ofício, sobretudo em grandes quantidades, aquele lápis para quadro branco, um álcool líquido, ou pode ser aquele gel, ou artigos de limpeza, na verdade, de higiene, no modo geral, sobretudo se comprovar, se não for para uso individual da criança, ele não pode ser cobrado. Às vezes a escola ainda se orgulha, está pedindo cartucho de impressora, assim, CD, DVD, enfim, um copo descartável, qualquer talher, isso não pode ser cobrado, um grampeador, qualquer tipo de grampo, enfim. Dentre outros produtos, uma agenda, por exemplo, específica da escola também é algo que não é recomendado. Agora é importante que a gente entenda que os custos de material de uso coletivo, eles devem ser considerados no cálculo, né, do valor das mensalidades.
Então vamos ficar bem atentos a isso e saber exatamente o que se pode cobrar e o que não se pode cobrar. Antigamente, essa prática de se cobrar o que era proibido era muito maior entre nós. Hoje tem se reduzido muito, mas ainda tem escolas insistindo nessa prática e a gente tem que ficar muito atento para isso, para não sermos lesados, precisamos entender nossos direitos. Bom, Marta, para finalizar, né, aquele dinheiro que porventura o pai ou a mãe conseguiu economizar na compra do material, onde eles devem investir para ter certeza que estão tomando a atitude correta? Aquele dinheirinho, né? Isso. O dinheirinho que faz a diferença. Muito bem, depende muito do que se quer, né? Porque os pais, mas eu particularmente aconselho, é o que eu faço, coloco lá numa poupança, né, extremamente de uma forma conservadora, juntamente com outros dinheiros que eu posso economizar, para exatamente saber que aquele dinheiro eu posso contar, sobretudo para utilizar na própria educação da criança. E no decorrer do ano, obviamente, as escolas cobram uma taxa extra, um passeio para um determinado teatro, alguma atividade assim, enfim, que eu possa exatamente utilizar daquele dinheiro no qual eu economizei, juntei lá, para exatamente ser utilizado na própria educação da criança. É uma opção. Marta, Patrulha RB agradece a sua presença. Eu que agradeço e me coloco aqui à disposição para tratar das questões relevantes da nossa economia. Muito obrigada. Bom dia. Bom dia. Tá aí, falamos como economizar na compra do material escolar e com a presença da Marta Andrade, economista, com produção de Carlos Augusto. Patrulha RB, 11 horas 42 minutos.